Fala galera, para mais um vídeo. Bora lá falar sobre gestores de tráfego, social medias. Você que tem alguma profissão na internet, não sabe vender. Não sabe vender de jeito nenhum. Eu preciso deixar você mais tranquilo e mais tranquilo aqui, que vendas é sobre você ser você mesmo, e não forçar a ser um personagem que não é. É um grande alerta no começo do vídeo que você tem que entender que se você ficar realmente até o final do vídeo, você vai sair daqui totalmente diferente. Que eu vou abrir aqui a caixa preta sobre alguns livros que eu já li esse ano, que me falaram diretamente sobre isso. Eu coloquei isso na prática. Então eu quero deixar muito claro para você. Bora lá, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. É simples, ativa aqui no sininho para você ser notificado todos os dias. Vai ter vídeo aqui no canal, cada um mais especial do que o outro, porque eu solto tudo que eu vivo durante essa jornada empreendendo aqui na agência, na empresa de lançamentos. Quero que fique muito bem claro isso para vocês, que eu não vou trazer algo aqui que acabei de ler ali, vou ensinar esse hackzinho ali, mas sem aplicar. Não, eu aplico e trago para vocês, se der certo, se não der também. Tá certo? Curte o vídeo depois no final, se fizer sentido para você, e comenta aqui se você é um inscritor novo, ou melhor, se você é um inscrito ou uma inscrita nova, novo ou nova aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas para você aqui nos comentários. Bora lá para mais um vídeo então. Primeira coisa, muito importante, seja você mesmo, seja você mesmo. Você nunca vai precisar criar um personagem, porque assim, ó, você tem algo que as pessoas odeiam de verdade, é de vendedor, né? A gente sabe disso daí. A gente sabe que as pessoas não querem comprar nada há nenhum tempo, nunca querem comprar. E o vendedor, ele insiste em vestir um personagem de uma loja bem grande de imóveis, que não posso falar nome, mas basicamente que vai se tornar aquele vendedor, aquela vendedora chata, onde não tem conexão emocional nenhuma com as pessoas, e você vê que é puro gatilho mental aplicado em um curso de R$ 39,90 ou em um curso interno da empresa, que ele aprendeu. Não tem nenhum problema entre cursos de baixo valor, muito pelo contrário, tá? São muito válidos quando são bem é, entregues, quando tem conteúdo. Então, que vocês entendam isso primeiro. Não vista um personagem que não é você. Por quê? Isso vai justificar o segundo ponto. As pessoas precisam de repertório. Eu aprendi isso, é, como se diz, na prática, mas na marra. Chegou certo dia, né, uma vez, uma pessoa que eu contratei, né, para trabalhar comigo falou: Cara, mas você sabe tudo isso? Quantos livros que você já leu? Eu falei: Nenhum. Isso há uns 2 anos atrás. Aí, né, recentemente, há uns 6 meses, né, é, uns 6 meses, contratei, né, uma outra pessoa que foi a mesma história. Cara, mas quantos livros né, que você já leu? Porque eu já li tantos e tal. E eu falei, cara, se, assim, né, eu pensei comigo, né? Eu falei, pô, se essas pessoas estão falando isso, é porque elas se interessam pelo que eu estou falando, elas querem entender a fonte. Aí eu comecei a pesquisar fontes, falei, fonte, mas o que quer dizer fonte? Aí eu cheguei a um ponto que eu vou te trazer agora. Seja uma pessoa de repertório. Quem é repertório, quem tem repertório, se alimenta de cursos, de livros, de muita coisa boa, vai se tornar uma pessoa boa para conversar e não uma pessoa ruim para conversar. Isso daí vai te fazer mais atraente para o seu cliente. Basicamente assim, ó, vamos lá, na prática mesmo, tá? Ah, cara, por que você tá de camisa hoje? Você sempre tá. Antes que me perguntem, que eu estou me arrumando para ir pro culto na igreja. Então eu resolvi gravar esse vídeo para vocês, aproveitar que as crianças também não estão em casa e vai ficar mais fácil para gravar. Então assim, ó, para deixar muito claro para vocês, todas as vezes que eu li um livro, sei lá, esse daqui, ó, aqui, ó, esse livro aqui, tá? Eu ia falar nome, não sei se vai dar, né, BO ou não, mas sei lá. Esse livro aqui, quando eu comecei a ler ele, comecei a entender que vender é algo natural. Eu comecei, assim, é, a ir ficando mais tranquilo, porque eu não preciso, assim como eu disse aqui no primeiro item, eu não preciso vestir uma roupa de um personagem que eu não sou. Logo, se eu for eu mesmo, será que as pessoas vão se interessar por mim? E é uma boa pergunta que você faz.
Caio, mas eu não posso ser assim, eu mesmo, porque assim, olha, né, eu só vou em local que não é bom, se meu cliente ele souber, ele não vai se interessar, ele, pô, eu vou comprar de uma pessoa que frequenta, né, tal lugar, ou que faz tal coisa, ou que pensa tal coisa. E olha, existe um limite, né, de privacidade. Algumas pessoas tipo assim, ignorantes, vão falar, não, mas a minha vida é isso, e tudo. Mas o que acontece? Quando você fala de uma jornada de cliente, em uma venda que você precisa, que não é uma venda tipo de uma caneta, mas é uma venda tipo de um contrato de 30, 40, 50 mil reais, que você fecha aí, cobra 2, 3, 5 mil reais por um contrato de gestão de tráfego pago ou de redes sociais, você precisa se relacionar, né, com o seu cliente. Então, esse tópico 2 é se se permita a ler mais livros, se permita a fazer mais cursos, tudo que esteja envolvido ou nem sei se tem isso, envolvido na sua área. Porque isso vai te trazer um repertório imenso que as outras pessoas geralmente não vão ter. Se você for pegar uma média, isso é um dos meus mentores, talvez o meu maior mentor hoje que diz sobre isso, uma média de 1 a 2 livros. Eu acho que o brasileiro não lê um livro por ano. Então, se você ler, sei lá, eu estou com 3 livros aqui, ó, né, pequenos, um médio e 2 pequenos. Se você ler isso daqui, você já está na frente tipo, da maioria, já vai ter mais assunto do que a maioria dos seus clientes, dos seus concorrentes, e as pessoas automaticamente vão se sentir mais à vontade em estar perto de ti. Vai confiar mais em ti porque você tem muito repertório. E repertório gera confiança. Beleza. Vamos para o terceiro ponto. Como que eu prospectaria hoje um cliente para a minha agência de marketing? Eu vou colocar marketing para englobar rede social, englobar isso tudo. Como que eu faria hoje, tá? Quem é mentorado meu já vai saber um pouco da resposta, mas eu vou ser ser mais incisivo ainda. Eu levantaria todos os níveis de prospecção. Para quem está começando do zero, o maior erro preste atenção nisso daqui. Deixa eu colocar esse livro do lado, que está me atrapalhando a falar com vocês aqui. Pronto. Preste atenção. Quem começa do zero, na minha visão, não tem aquela qual que é o melhor, qual é o melhor, qual não sei. Não é qual é o melhor. Você tem que entender que cada pessoa ela vai se dar melhor em um tipo de prospecção. Existem pessoas extrovertidas e existem pessoas que sentem um pouco mais de vergonha em conversar com as outras, introspectivas. Aí você fala, Caio, então essa segunda que você falou aí não vai vender. Não, muito pelo contrário. Os maiores e os melhores vendedores que eu conheci não são aquelas pessoas, assim, que eu conheci da minha geração, tá? Da minha geração. Não são aqueles vendedores, tipo, que cheguei, todo mundo sabe que ele tá lá, ele é extrovertido, ele fala muito alto, e a risada muito alta. Não, não é. Não é. Uma venda de algo mais culto precisa de um vendedor mais polido, mais culto. E aí que entra esses vendedores introspectivos. Então, se você tem isso e ouviu alguma vez em alguma empresa que você entrou, você não é um bom vendedor, uma boa vendedora, já tira isso. Por quê? Naquele livro verde ali fala como ser milionário antes dos 20. Ele tem alguns princípios muito bons. E eu digo para você assim, ó, ele fala sobre vários CEOs, sobre várias assim, né, pessoas grandes, né, assim, né, relevantes aí no mercado nacional, na América Latina, mundial também. Ele cita, né, para alguns também, mas mais nacionais, que ele fala sobre alguns brasileiros que se deram bem e pode ter certeza, todos eles sabem vender, todos eles são bons vendedores. E a maioria tem um vendedor que ele é introvertido, mas ele é muito esforçado. Tem outro que ele é extrovertido e é muito esforçado. Então eu comecei a perceber algumas coisas, 2 padrões. A pessoa, ela nunca para de prospectar, ela sempre foca na venda, ou seja, ela sempre está focada na venda, na venda, na venda, na venda, na venda. Se não é, claro, vai entregar o produto, mas eu quero dizer que o motor da venda sempre está batendo, andando, que é o coração, né, da empresa sempre está batendo, batendo. Então, o que eu quero dizer para vocês com isso é que alerte-se com isso. Se você não gosta de vender, automaticamente vai ser muito difícil você ser bem sucedido e ter a sua mansão que você quer, a sua casa, o seu carro. Caio, eu não quero nada disso, esse vídeo não é para mim, realmente, mas fique aqui que você vai aprender alguma coisa.
Mas se você é um gestor ou gestora de tráfego e não está entendendo porque que você está vendendo, não entende porque você não está vendendo mais e quer uma, sei lá, um foco meu, né? Um bate-papo, uma mentoria individual, na descrição do vídeo aqui vai ter o meu WhatsApp direto. Você vai falar diretamente comigo, não é com a minha, sei lá, secretária, a equipe, não, é diretamente comigo, tá? Eu vou atender você diretamente. Voltando então, vamos lá. Se você entendeu que vendedores, para ver, vendedores introvertidos conseguem ter sucesso também, e vou mais, igual eu disse, talvez até mais do que os outros extrovertidos que não sabem apertar o botão na hora de parar, eu vou continuar como que eu faria. Eu testaria todos os canais. Caio, quais são esses canais? Eu vou falar alguns aqui. Cold call, alguns chamam que é ligação fria. O que é uma ligação fria? A pessoa não espera receber por aquela, assim, ela nunca teve nenhum contato, né, contigo, ela não está esperando, assim, nem receber aquela ligação. Ah, Caio, mas é ruim. Não sei o quê. Conheço muita gente que tem sucesso só com isso. Legal. E conheço muita gente que não tem sucesso. Testaria e-mail, tá? Cold e-mail, e-mail frio também. Então você vai lá, pega lá na base de dados. Tem base de dados em Google, tem alguns. Tem alguns tipos, né, de plataformas que eu já não usei muito na empresa, quando nós tínhamos, presta atenção, tínhamos uma BDR e uma SDR, a pessoa ia lá, baixava a lista com a qualificação do lead, uma empresa com tantos funcionários, uma empresa na região X, do segmento Y. Então você baixa essa lista, você paga, né, por mês ali 300, 400 reais para ter. Caio, eu acho muito, não, eu não acho muito pro tanto, pro quão assertivo essas informações são. Então, eu conversei com um dono de agência, assim, foi uma conversa bem próxima, assim, que ele falou, Caio, aqui o nosso sucesso, só para lembrar, tá? Ele vendia 300 mil por mês, vendia. Eu não estou falando de tipo de faturamento que é maior, mas ele vendia toda vez, entrava entre 250, 350 mil, eu vou colocar 300 mil em novos contratos por mês, através de ligação fria e e-mail frio. Legal, cold call e cold e-mail. Coisas que eu faria, que eu, assim, concordo muito essas abordagens que vocês, que vocês fazem aí, acho que a grande maioria no direct. Só que eu não faria dessa forma que o pessoal faz. Eu estudaria uma empresa. O pessoal hoje demanda assim, tem, né, uns scripts. E aí, tudo bem? Cara, a sua rede social é fantástica, é muito boa, isso, né, aquilo, tal, tal. Só para a pessoa chegar, né, responder e ele poder continuar o script de vendas dele. Ou alguns já mandam já não textão, que tipo, já nem tem chance mesmo. Eu tenho, né, os meus clientes, eu vejo lá o pessoal, né, abordando, né, os meus clientes lá no direct. E eu falo, não, cara, e tal, né, com isso. E eu, tipo, isso, né, o que cai é para mim e o que o meu cliente nem encaminha, porque eu deixo 100% mesmo do que eu vejo no meu cliente, né, responder. O cliente tem que se sentir, né, à vontade com isso também. E aí eles mostram para mim, olha, cara, olha isso, todos os dias, né, abordando, tal, tal, tal. Então eu vejo, né, consigo, né, para avaliar, eu olho com outros olhos, né, tipo, o olho da estratégia que está, né, por trás, tipo, te convida a ver isso. Eu conheço gente, gestor de tráfego, fala aqui, ó, esses caras não param de prospectar meu cliente. É claro, velho, os caras estão trabalhando, os caras estão. Desculpe, né? Desculpe o linguajar. Mas é claro, gente, porque os caras estão trabalhando e você também deveria fazer o mesmo. Então, eu mandaria essas mensagens, mas eu estudaria essa empresa, levantaria dados da empresa e já levaria um pedaço de uma solução já para a pessoa já entender que eu estudei para a empresa dela, que eu não sou qualquer um no mercado e que eu tenho capacidade de pensamento. Que eu tenho capacidade de, pô, entendi a empresa, eu vou te abordar já com uma solução. Vamos tomar, se não café, eu te apresento essa solução. Eu faria isso, tá? Essa terceira que eu falei, eu acho que para todos aqui é o que mais é a que mais vai dar trabalho, é a que ninguém vai querer fazer e é a que mais vai dar certo. Porque ela não está falando de volume de empresas assim, só para vocês terem, né, uma ideia. Aqui nas cold call, no cold e-mail, a gente está falando de centenas de ligações, milhares de e-mails enviados por dia. Tem ferramentas de, né, disparo no WhatsApp que eu já ouvi alguns mentores, gurus falar que eu sei, eu sei que tem como, tá? E você fala com mais de 1.000 pessoas por dia, e aí para 100 te responder, para 10 marcar na reunião e para você fechar um. Então,
Pô, se pegar, né, um por dia, legal. Então é um negócio que tem gente fazendo e dá certo. É um negócio que eu gosto de fazer, eu concordo. Não, não gosto. Tem que ficar muito bem claro que eu não gosto dessas abordagens cold, frio, não gosto. Beleza, code meio, code tal. Mas por que que eu estou falando isso para você? Pegue essas abordagens, também pega uma outra que é para você subir os anúncios. Sobe, né, um anúncio para você captar cliente, então capta, né, cliente através leads, né, através, né, de anúncios no Meta, que envolve Insta e Face, no Google e no YouTube, que é essa plataforma aqui. E faça os testes, né, para quem é das antigas e gosta de fazer, né, presencial também. Eu sou muito a favor. Aliás, é uma que eu faria muito. Tem a que você faz a cold, né, que é uma fria, que é uma visita inesperada, e tem uma visita que você faz mais estratégica. Essa estratégica eu ensino dentro da minha mentoria. Mas ela basicamente é você também ir até no local, só que tem alguns pontos que você faz no meio da conversa, né, alguns pontos que você faz antes, mas é totalmente natural. Por que natural? Porque eu já ensinei várias vezes isso para algumas pessoas, e se as pessoas não se munirem, lembra da dica ali, ó, do repertório, não vai para adiantar nada. Ela vai chegar na frente do cliente, não vai ter assunto, não vai ser uma pessoa interessante de se conversar. E aí o método não vai dar certo. Mas para muitos deu certo. Vou dar um exemplo muito claro aqui. Eu tenho meu pai, meu pai tem. Posso falar a idade dele, né? Ele vai ficar bravo quando ele ver esse vídeo aqui. Mas meu pai tira mais de 5 dígitos por mês. E eu ensinei ele totalmente do zero. Então ele foi meu primeiro mentorado. Ele não sabia nada de tráfego pago. Eu ensinei ele a ser um bom gestor de tráfego pago. E ele sempre, assim, não é que ele sobrevive, ele se destaca. Ele se destaca entre os meus mentorados porque ele fatura muito bem e ele faz o arroz com feijão bem feito. E uma das prospecções dele é por relacionamento, os ambientes que ele frequenta, os locais que ele vão, que ele vai, as pessoas que ele se relaciona, entendeu? Os clubes que ele frequenta. E isso daí vai trazendo um repertório para ele, porque eu sei que que ele é uma pessoa que está estudando sempre pela fonte dele, entende? Então, assim, ó, eu pegaria ali 5, 6 canais que eu falei aqui. Eu devo ter falado uns 6 canais aqui, tá? Eu pegaria todos esses canais, elencaria todos eles, testaria todos eles e ver qual que você vai ter mais resultado é um pilar. E o segundo pilar é ver qual que está ligado ao seu princípio ou talvez missão, visão, valores, aos seus valores. Para ficar mais claro. Cara, como assim valores? Cara, às vezes você odeia, e você não é a favor de, tipo, né, de receber ligações frias. Por que você vai encher o saco das pessoas também? Entende? Não faz sentido. Então, assim, ó, teste. Faça esse teste e venha aqui nos comentários me falar o que deu certo. Por que eu estou falando isso para você? Eu já fiz cursos e mentorias que me ensinaram a ir até o cliente, né, presencialmente, que me ensinaram a fazer o cliente vir através tipo, né, de anúncios. Eu já fiz, sei lá, com algumas que a gente vai tipo, tratar de lead, mais qualificado, menos qualificado, e MQL para você, né, qualificar, né, um lead que é tipo, esse MQL ele é um avanço do lead, ele vai ter o lead ele já vai cair mais filtrado talvez passou por um tipo, né, né, de questionário de perguntas e é um lead muito bem, né, qualificado. Talvez por sei lá por né, cold call, né, cold mail. Caio, eu não quero chegar no cliente e falar com ele diretamente. Então testa essas ligações frias, mensagens frias, fazer né, o material, né, mandar para o cliente. Por que eu falei isso para você? Eu não sei, e os gurus também não deveriam fazer isso com vocês. As pessoas que vendem curso, gravam vídeo aqui, falar, olha, melhor, tal. Não, eu não posso falar. Agora eu vou te falar o que me deu mais resultado. Cara, o que me deu mais resultado sempre foi relacionamento e aumento de repertório. Para mim, assim, é relacionamento. E eu fui aumentando o meu repertório para conseguir melhorar o meu relacionamento. Então, Caio, como que eu aumento o repertório? Estudando também tráfego pago. Cara, o CPR, sei lá, CTR, CPM, CPC, cliques, né, click to rate, tal. Beleza. Agora,
Vamos falar de negócios, vamos entender exatamente o que o cliente quer, e quais métricas de fato são, né, importantes, né, para o cliente. Será que ele vai ler uma mensagem de 40 linhas? Ou talvez se ele colocar lá, né, conversão, custo, né, por conversão, talvez para a região, tipo, né, de onde está vindo, e ele te passar e te munir com relatórios comerciais em conversão, fase da onde, né, o cliente está, o cliente chegou, beleza. Abordagem número 1, número 2, número 3, como que está isso daí? Então, isso daí, na minha visão, é muito mais valioso do que você ficar enchendo o saco, né, do seu cliente com métricas muito avançadas de marketing que você, como marketing, deveria colocar na planilha, assim, e, sei lá, colocar para você, né, aprender. Caio, hoje eu faço no GPT. Legal, mas você já colocou na planilha, já para você fazer um teste A, B, C, D, para entender por que que o CTR está muito baixo tal dia, por que está muito alto. Pô, vamos fazer, né, uma ação nesse dia aqui, não sei o quê. Gente, é igual eu falei para vocês, cada caso é um caso, mas esse vídeo ele é especificamente para você conseguir clientes para a sua agência, para a sua empresa de serviços, tipo, né, digitais, tráfego pago. E eu quero que você entenda que tudo isso que eu falei para vocês eu já testei. Caio, tem mais essas outras aqui, talvez eu posso ter esquecido aqui, né, de algumas, mas essas que eu falei, eu já testei. E o que eu faria no lugar de vocês, eu testaria essas para definir duas ou três fontes que você queira. E a gente vai para a última dica que eu já falei agora, defina as fontes, mas não tenha só uma fonte. Se você tiver só uma fonte, é bem provável, uma fonte, né, de captação de cliente, é bem provável que você não vai ter sucesso. Todos, todos os donos de agências que eu mentorei, que eu conversei, que conseguiram ter algum tipo de sucesso entre faturar mais de 10, de 20 mil reais, eles não têm só uma fonte, né, de captação. Eles não têm só essa fonte de captação. Eles têm mais de uma fonte. O que eu indico tenha pelo menos duas fontes, né, de captação. Uma outra fonte também muito importante, que eu esqueci de falar aqui, né, no penúltimo item, é conteúdo. Né? Conteúdo não são todos que querem colocar a cara, igual eu estou colocando aqui, igual muitos colocam. Mas eu acho que é a maneira de você ser mais autêntico e mais real e, né, provar que você não é de mentira, né? Que o que você faz, as pessoas vão entender. Quem é da área, ou talvez da área, assim, empresário, tem um nível, né, de expertise um pouco maior, ou é da área de tráfego pago ou de marketing, vai entender através de um vídeo desse que o cara que está falando, ele sabe ou não sabe, ele aplicou ou não aplicou, entende? A não ser que o cara é um perfeito mentiroso. Tem técnicas, esse não é meu caso, podem ficar tranquilos. E é isso, gente. Destravem isso em vocês. Sejam vocês mesmos. Sejam vocês mesmos, porque se você, olha só que junção legal. A pessoa vai conhecer uma pessoa que sabe a sua identidade, logo ela sabe se portar. Uma pessoa que tem repertório. É legal ficar perto dessa pessoa. Então, se você já faz esses dois itens aqui atrás, identidade e repertório, automaticamente, sendo muito sincero, é claro que para você tem umas que vai dar muito certo, outras que não vão dar tão certo. Assim, não tão certo, assim, todas vão dar certo, mas umas em um volume maior, outras em um volume menor. Mas todas as fontes, meios de prospecção, para você vai dar certo. Porque todo mundo vai querer ficar perto de você, porque você tem um bom repertório, você sabe no que você fala, e é gostoso ouvir você. É gostoso conversar com você. É gostoso te ver, é gostoso estar perto de você. Isso é você estar perto de pessoas que têm repertório. Por isso que às vezes vocês se frustram tanto que vocês olham ali no Instagram, sei lá, você marcou um encontro e você viu, sei lá, aquela mulher, né, aquela pessoa linda, né, maravilhosa, na foto. Realmente, e aí você vê que faz uma videochamada, total. Beleza, mas pessoalmente a energia dela é péssima. A pessoa não sabe, né, o que falar e quando ela abre a boca, você vê que a pessoa não tem repertório nenhum. É frustrante isso. A pessoa pode ser bonita, porque automaticamente você não vai querer mais continuar aquele relacionamento, né? Continuar se relacionando. Então, antes de sair ligando, mandando e-mail, mandando direct, mandando no WhatsApp, antes de fazer isso daí, automaticamente, se você for uma pessoa interessante, as pessoas que estão à sua volta vão notar essa mudança e vão começar a te indicar para amigos, familiares,
parente, sei lá, né, pessoal, tipo, né, de faculdade e tal, eles vão ver que você tá diferente, que você tem repertório. Então, antes de sair, qual é o hackzinho, né, do canal, da prospecção? Antes de fazer isso, cara, pega um livro sobre vendas, vai ler, se interne, né, do assunto, se pergunte mais, se torne mais interessante para a hora que você, ao invés de você mandar 10 mensagens para 10 pessoas, mande só para uma, mas mande com esse repertório, já entende? Talvez você nunca deve ter ouvido isso e vai estar tipo, me achando anti-prosperidade. Não, você tem que sair metendo. Não, não faça isso. Não faça, porque eu já fiz e não deu certo. Beleza? Seja natural, que vai dar tudo certo.